Agora eu estou gravando. Esclarecido isso, então, vamos falar. Eu ainda não expliquei para vocês, né, a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação, né? Então vamos lá, gente. Vamos lá. Olhem, para fazer isso, eu preciso nada mais, nada menos do Código de Processo Penal. Nada mais, nada menos do Código de Processo Penal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha eu aqui, galera. Da pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, seção 2. Há quem diga que essa seção 2 é uma fase autônoma. Eu considero, porque estava sem gravar e eu estou repetindo, eu considero que é o final da primeira fase. Eu vou pelo bifásico. Há quem diga da forma que veio aqui no código, por estar na seção 2, seria uma fase autônoma. Pois bem, da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. Galera, quero mais uma coisa de vocês, mas não esqueçam da desclassificação, porque o código não trouxe aqui, ó, não trouxe nesta parte a desclassificação. Vocês estão vendo? Só trouxe pronúncia, impronúncia e absolvição sumária, mas nós não vamos esquecer da desclassificação. Vamos lá. Então, primeiro, vamos conversar da pronúncia. Vamos falar da pronúncia. Está aqui. Qual é o fundamento legal da pronúncia? Resposta: 413 do Código de Processo Penal. Vejam, o juiz, fundamentadamente. Por que fundamentadamente? Porque, óbvio, as decisões judiciais devem, sim, obrigatoriamente serem fundamentadas. Lógico, fundamentar é explicar as razões de fato, as de direito e apontar o dispositivo. Então, o juiz, fato, direito e apontar o dispositivo, fundamentadamente pronunciará o acusado. Opa! Desde que, se convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria. Vamos lá? Vamos lá? Convencido da materialidade, ok? Materialidade do crime. E olhem, e indício suficiente de autoria ou participação. Como assim, professora? Vejam, a pronúncia não significa dizer condenação. A pronúncia significa dizer que houve uma fase preliminar, e nesta fase preliminar foi constatada a materialidade e indício suficiente de autoria. Olhem, para denunciar alguém, cuidado, para denunciar alguém, há que se ter indício de autoria. Para pronunciar, indício suficiente de autoria. Para você mandar alguém para o júri, para a sessão de julgamento, tem que ter indício suficiente. É um plus. E para condenar, tem que ter certeza. Tudo bem? Não errem. Para denunciar, indício de autoria. Para pronunciar, indício suficiente. Para condenar,
certeza. Então, vejam, indícios suficientes. Agora, cuidado. Nesta fase, o juiz, ele tem que ter uma técnica peculiar. Ele tem que ter uma técnica peculiar. Por quê? Vejam, olhem comigo. O juiz, ele em nenhum momento, quando pronuncia alguém, ele pode fazer uma sentença de condenação. Porque se ele ultrapassar a pronúncia como constatação de um indício suficiente, deixando claro ali que ele condenaria, ele pode influenciar a imparcialidade do jurado. Então, vejam, nesse momento, a sentença de pronúncia, ela tem que ter uma técnica, uma perspicácia do juiz. Por quê? Porque a pronúncia deve se limitar a indicar a materialidade de maneira a não deixá-la clara, porque quem vai julgar, repito, é em outra fase os jurados. E deixando claro também, meramente indício, indicativo de autoria ou participação. Ele não pode ir além do que esse indicativo. Ele tem que se limitar a isso. Tudo bem? São peculiaridades da sentença de pronúncia, porque pode influenciar o jurado. Detalhe. Inclusive, ele também vai ter que, da mesma forma, especificar, da mesma forma, com peculiaridade de meramente fazer um indicativo, qualificadoras e causas de aumento. Professora Natália, e se o juiz errar? E se o juiz fizer uma verdadeira sentença de condenação? Aí, meus amigos, você pode recorrer e haverá nulidade. Por quê? Porque o 413, parágrafo 1º, foi categórico. Aqui é a limitação da indicação. Tudo bem? Limitação da indicação. Ok, beleza? Ótimo. Um outro detalhe, em que pese não seja aula de sentença, vamos conversar um pouquinho. Em que pese não seja aula de sentença, vale a pena conversar um pouquinho. Olhem, na sentença de pronúncia, se o crime for afiançável, professora, que crime doloso contra a vida é afiançável? Roduinha, aborto. Aborto é afiançável. Então, vamos lá. Se for um crime afiançável, o juiz pode arbitrar a fiança ou manter a arbitrar a fiança para conceder ou manter a liberdade. Imaginem, é um crime afiançável, terminou a primeira fase, o juiz arbitra a fiança para que a pessoa seja posta em liberdade, ou fiança para manter a liberdade. E se ele não quiser, tudo bem, ele mantém a prisão preventiva, mas não é a regra, é a exceção e deve ser bem fundamentado, ok? Não é a regra, é a exceção e deve ser bem fundamentado, tal como toda e qualquer decisão de prisão preventiva. E outra, também nesta sentença, o juiz, mesmo se não for afiançável, ele deverá
motivadamente falar sobre a manutenção, a revogação ou a substituição da prisão. Ou seja, ele deverá falar sobre a manutenção, a revogação ou a substituição da prisão. Ou seja, em toda sentença de pronúncia, o juiz deve manifestar quanto ao sistema prisional. O que eu quero dizer é que, na decisão de pronúncia, o juiz deve manifestar quanto ao sistema prisional. Pois bem, então nós conversamos sobre a pronúncia, Fundamento Legal 413. Agora, repito, continuamos no Código. E agora eu quero falar com vocês sobre a impronúncia. O que é a impronúncia? A impronúncia é não se convencendo da materialidade ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, o juiz impronunciará o acusado. Vejam, professora, é exatamente o contrário, é exatamente a antítese do anterior. Exatamente. Nesse caso, o juiz não se convence da materialidade ou da existência de indícios de autoria. E aí? Aí ele impronuncia. A pergunta é, tá bom, mas qual é a diferença da impronúncia para absolvição sumária? Para absolvição sumária. Vejam, extremamente interessante. Extremamente interessante. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aqui, olhem, aqui o juiz, ele não se convence da suficiência para que alguém seja mandado para o tribunal do júri. Mas nada impede que, a posteriori, caso colhidos novos elementos, uma prova nova, seja formulada uma nova denúncia. Ou seja, a impronúncia faz meramente coisa julgada formal. Caso surjam provas novas, não há impedimento nenhum de que seja deflagrado um novo processo. Tudo bem? Tudo bem? Então, vejam, o que eu estou falando para vocês é que, para que alguém seja remetida à segunda fase do tribunal do júri, há um filtro, é o chamado filtro da pronúncia. Repito, é o chamado filtro da pronúncia. Por quê? Porque há que se ter mais do que um indício, há que se ter uma dúvida razoável. Se não houver uma dúvida razoável, uma verdadeira probabilidade, não é mais uma mera para denunciar, é meramente a possibilidade com algum indicativo. Aqui não. Aqui é uma efetiva probabilidade, há uma dúvida razoável. Se não houver esta dúvida razoável, o juiz deve impronunciar. Ou seja, NUT diz, inadequado remeter a julgamento pelo tribunal do júri um processo sem viabilidade de condenação. O cotejo das provas da instrução preliminar da primeira fase, eles devem indicar
E a acusação, a pretensão acusatória transportada na denúncia, ela deve ser viável, deve gerar uma dúvida razoável. Por quê? Porque, olhem que bonito, não é trabalho do juiz togado lavar as mãos, tal como Pôncio Pilatos, e remeter alguém a julgamento do tribunal do júri, que sem base efetiva em prova, em viabilidade. Tudo bem? Tudo bem? Nestor Távora, para que seja impronunciado, tem que se ver a falência procedimental, ou seja, a instrução preliminar não pode constatar o mínimo de suficiência. Por quê? Se não constatar o mínimo para viabilizar a pretensão acusatória, impronuncia. Nunca se remete alguém para julgamento do tribunal do júri, nunca vai ser remetido alguém se não tiver viabilidade, um lastro suficiente que indique a materialidade ou indício de autoria. Tudo bem? Então, vejam, em verdade, nós temos três decisões: a pronúncia, a impronúncia e a absolvição sumária. A absolvição sumária, ela vai ocorrer quando? A absolvição sumária, ela vai ocorrer quando? Quando provado. Olhem a diferença da impronúncia. Na impronúncia, não há prova suficiente. Já na absolvição sumária, está provada a inexistência do fato, que ele não é o autor, o fato não constitui crime, e demonstrada cabalmente excludente de licitude ou culpabilidade. Certo? Neste sentido, então, vamos lá. Só um pouquinho, gente. Só um minutinho. Só um pouquinho. Galera, José Olac está aí? José, está aí? Tô aqui, professora. Já corrigi tua prova, meu amigo. Não precisa entrar em pânico, não, tá? Tranquilo, tranquilo. Sem problema. Então, vamos continuar. Fez a atividade ontem, José? Não fiz, professora. Não estava me pucarando ontem. Ia precisar dar nota em Fufu. Brincadeira. Fala isso não. Vamos lá, gente. Então, vejam. Nós temos três distinções. A pronúncia,
que é um indicativo, a impronúncia. Não há uma dúvida razoável, uma suficiência, uma viabilidade para a acusação prosperar. Para que seja dada a pronúncia, tem que haver uma viabilidade da acusação prosperar. Se não tiver um lastro probatório para que ela prospere, impronuncia. Mas isso não quer dizer que é inocente. A impronúncia não significa inocência. A impronúncia só significa que não houve naquela fase a suficiência. Mas isso não quer dizer que depois a pessoa não possa ser novamente processada. Faz coisa julgada formal. Por sua vez, a absolvição sumária quer dizer que está provado, a pessoa é inocente. Aí, coisa julgada material, nunca mais se processa. Tudo bem? Coisa julgada material, nunca mais se processa. Então, nós temos aqui, como fundamento da absolvição sumária, o 415. 415, certo? Certo? Detalhe. Absolvição sumária, inciso 4. Demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime. Exemplo, demonstrada legítima defesa. Exemplo, demonstrada excludente de culpabilidade. Tudo bem, mas veja, não se aplica o disposto no inciso 4 se for a inimputabilidade, ao não ser se seja a única tese defensiva. Alguém consegue, valendo 0,5 na próxima prova, alguém consegue, à luz de toda a principiologia que nós já estudamos, pode chutar o porquê desse parágrafo único? Meu, se alguém explicar isso aqui, eu vou pagar pau. Será que alguém? Vamos ver, chat. Qualquer um, gente. Não tenham medo de errar. Até porque vai estar na minha prova e lá você vai acertar. Ninguém? Ah. Vamos, carinha de pau. Estou enrolando vocês porque eu não sei também. Não? Eu vou explicar. Olhem, veja comigo. Vamos construir o raciocínio de maneira a aprender. Vamos construir o raciocínio juntos, de maneira a aprender. Vamos lá. Gente, olhem, absolvição sumária. Acabou, já era. Absolvido, trânsito em julgado material. Tudo bem. Só que vejam, no caso da inimputabilidade, nós temos um problema. O problema é que ela pode gerar medida de segurança. Ela pode gerar medida de segurança. E se ela gera medida de segurança, nós sabemos que não deixa de ser uma forma de privação de liberdade. Nesse caso, a pessoa tem direito de ser levada ao tribunal do júri para buscar outras teses de defesa. Tal como o
o próprio perdão, tal como negativa de autoria, legítima defesa e outros que não gerem qualquer forma de privação de liberdade. Então, vamos lá. A inimputabilidade, se for a única, repito, a única tese de defesa, ok, absolvição sumária, medida de segurança, se for o caso. Se for o caso, medida de segurança. Só que, se houverem outras teses de defesa, não absolve sumariamente. Por quê? Porque a medida de segurança gera uma privação de liberdade e ela tem direito de sustentar em plenário outras teses. Exemplo, eu sou louca de pedra, tenho um laudo de insanidade mental, que eu não tinha capacidade de entender, que eu não teria capacidade de determinar. Se eu for absolvida sumariamente, eu vou ser submetida a uma medida de segurança. Há uma privação de liberdade sobre a minha pessoa. Todavia, eu tenho o direito de buscar a negativa de autoria. O louco pode ter agido em legítima defesa. Então, vejam, há as outras hipóteses de defesa técnica que podem sim serem levadas em plenário. Tudo bem? Tudo bem? Então, cuidado com isso. Inciso 4, se for inimputabilidade, não absolve sumariamente, caso haja outras teses. Óbvio, se só houver aquela tese de defesa, não tem por que ter o tribunal do júri. Já submete a medida de segurança. Mas toda vez que tiver outra tese, tem que meter o pau no júri, porque a pessoa tem direito de sustentar isso perante os jurados. Tudo bem? Deu para entender, galera? Legal, né? Legal. Agora, um outro detalhe, a título de mera curiosidade, porque ainda hoje não é aula de recurso. Mas a título de curiosidade, quero passar para vocês um detalhe. Gente, olha que legal. Contra a impronúncia, lembrem, impronúncia coloca fim ao procedimento. Faz coisa julgada formal, mas para processar de novo é um outro processo. Tem que começar tudo de novo com prova nova. E a absolvição sumária também põe fim ao procedimento. Então, diante da impronúncia que terminou o procedimento e diante da absolvição sumária, cabe apelação. Por quê? Porque pôs fim ao processo. Qual é o recurso? Apelação. Porque pôs fim. Agora, se for a pronúncia, aí não põe fim. A pronúncia marca o início de uma nova fase. Aí é recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. E por fim, não podemos esquecer que absolvição sumária, absolvição, artigo 419. Quando o juiz se convencer sobre a existência... Oi? Alguém me chama? Eu olho para caminhar. Eu não tenho tempo. A Ana não faz nada. O pai é outro que não faz nada. A Ana não aguenta sair fora. Ah, não aguenta? Não aguenta. Eu Tá tenho medo de alguém roubar o lugar dela. Eu vou terminar, a gente já vai. Eu já ponho o link para vocês. Mãe, que horas você quer que eu vou? Eu acho que você tem que ir 2 dias. Que horas que eu vou, mãe?